Realmente é muito gratificante poder estar aqui, a convite do professor Munir, principalmente num evento como esse, né? E eu estou lembrando, né? O Munir estava falando aqui, eu estou lembrando, né? Numa palestra que o Munir deu na PCD do Tatuapé. Eu moro no Tatuapé, eu moro do lado da unidade da PCD. E eu já tinha visto numa das revistinhas de uma PCD, que eu não vou lembrar qual que era, um artigozinho a respeito da Bonnie Hill. E eu achei interessante, um colega que fez especialização junto comigo, que me mostrou, falou, olha que material bacana, tal. Coincidentemente, uma semana depois que ele me mostrou esse artigo, apareceu a grade da PCD do Tatuapé com a palestra do Munir. Eu olhei e falei, pô, calhou, né? Vou lá assistir. Fui lá assistir, o Munir deu a barreira para a gente experimentar, e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, pô, eu acho que isso realmente faz total sentido para o que a gente precisa. Eu fui para o meu consultório, minha esposa estava junto, a gente trabalha juntos, e fiz o primeiro caso, né? Aí é aquela história, né? Oi? Amor à primeira vista, né? Faz o primeiro caso, a hora que você abre aquilo, você abre aquele tecido, você vê o osso formado, você fala, pô, não é possível, né? O problema é que ainda a gente encontra pessoas que, não sei porquê, né? Não é o fato de usar ou não usar. A gente escuta algumas críticas a respeito do produto de, não sei, acho que é quem não quer ver a outra pessoa, né, que teve uma boa ideia. Basicamente acho que é isso, né? Eu venho usando muito. Então, eu venho usando bastante e eu acabei, né, tentando algumas outras coisas, como, né, eu vi depois numa outra palestra do Munir, ele fazendo expansão, aí eu fui lá, fiz a expansão, gostei, puxa, legal, maravilha, né? Então, eu vou mostrar algumas coisinhas assim para vocês. Eu não sou professor de nenhuma universidade no momento, eu já dei aula há bastante tempo, no momento eu não estou em nenhuma universidade. Então, na verdade, esses casos que eu tenho são casos de consultório e muitas vezes eu tenho uma dificuldade de fotografar, eu não consigo ficar fotografando passo a passo. O paciente não gosta tanto assim, né? Então, eu tenho tentado fotografar dentro do possível, mas algumas vezes eu não tenho todas as fotos e tudo, mas dá pra gente entender bem o que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, eu acho importante a gente poder entender um pouquinho, né, que membrana normalmente, né, eu pelo menos entendo como uma estrutura com permeabilidade e a barreira como uma estrutura não permeável, né? No início muita gente, isso aí não é membrana, isso é barreira. Não importa, gente. O que importa é o que ela faz, né? Então é dentro disso que eu acho que é importante a gente... Opa, voltou? É importante o que a gente entender, né? Por que usar uma barreira? Já falaram aqui muito, tá? Mas eu gosto muito disso aqui, ó. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. E eu vejo muita gente discordando, muita gente questionando, talvez porque não tem entendido. E não se deu o trabalho de ir lá e dar uma olhada, ver qual é a lógica da coisa, né? Tem lógica? Tem. Bom, então talvez, né, eu possa usar, tá? E a lógica é justamente essa. Se você tem uma extração aonde você não faz nada, esta parede aqui que é dependente do cemento, do dente, ela vai ser absorvida. E se você puser qualquer material aqui dentro, você não vai perder essa parede. Se você não puser um material, mas deixar com sangue, como a gente acabou de ver aqui todos nós falando, você também vai ter a mesma coisa, né? Isso vem do trabalho clássico do Maurício Araújo, que eu acho que é um dos trabalhos mais belos que nós temos, né, mostrando justamente isso, né? Num alvéolo você tem a extração do dente, coloca o implante e o que nós temos? Nós temos que se você não colocar nada nesse gap que forma aqui, essa parede vestibular aqui, ela vai embora. Se você colocar alguma coisa, ela não vai embora. E se você colocar uma barreira aqui, ela também não vai embora. Também preenche com sangue e você continua tendo essa parede, né? Então, diante disso, né, é que eu tenho lá na minha gaveta a Bonnie Hill e eu já sou dependente também. E quando tem realmente duas ou uma na coisa, eu
fico reclamando com a minha esposa, que é ela que faz as compras do consultório, mas eu não quero ter menos do que isso, que de repente eu preciso da barreira, né? Então, é uma coisa que é bem interessante, tá? Isso aqui, ó, é um caso, que depois eu vou comentar ele lá na frente, tá? Mas olha que interessante, né? Foi feita uma extração, e olha só, isso aqui é já depois de pelo menos uns 90 dias que a extração tinha sido feita. E a paciente chegou assim. Poxa, e agora, o que nós vamos fazer? Eu faço algumas cirurgias para alguns colegas, e a colega me chamou, me mostrou a tomografia. E aí, o que nós vamos fazer? Tranquilo, eu vou fazer uma Bone Hill, esperar mais 90 dias e fazer o implante, né? Depois de 90 dias, uma condição extremamente favorável, né? Esse corte é em relação a esses cortes aqui, da tomografia anterior e tomografia depois de 90 dias. Tá? Diante disso, eu não tenho dúvida, né? Quer dizer, eu não ponho mais baiose, eu não ponho mais nada no interior do alvéolo. Por quê? Porque, como o Munir mostrou, o que nós temos no alvéolo é esse tipo de tecido. E a gente muitas vezes a gente esquece de uma coisa que para mim faz muito sentido, e quando eu me deparei com esse artigo, eu sei que tem muita gente que critica esse artigo, mas quando eu me deparei com esse artigo, eu comecei talvez até a correlacionar melhor as coisas. Tá? O grupo do Albrechtsen, eles estão desenvolvendo uma teoria onde eles dizem que o implante, e não só o implante, qualquer coisa que nós colocamos no organismo, o organismo sempre vai encarar como uma reação de corpo estranho. E reação de corpo estranho, a gente pressupõe que vai ter macrófago ali. Quando você coloca um biomaterial, apesar dele ser biomaterial, o organismo não vai absorver para recolocar o osso ali. E por que ele faz isso? No meu entendimento, porque ele encarou como um corpo estranho. Tem gente que pode até criticar, pode até não concordar. Eu entendo dessa forma. E isso fez eu entender por que com 90 dias eu tenho o alvéolo reparado. E se eu puser baiose no alvéolo, em 90 dias não está reparado. Eu tenho que esperar 6 meses. Eu falei, poxa vida, então por que eu vou colocar um biomaterial? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o meu entendimento do processo. E quando você olha um corte histológico, onde você tem biomaterial, você vê muito... você vê um tecido muito... Opa! Estou atrapalhado aqui. Você vê um tecido que ainda está totalmente desorganizado. E se você pegar com o mesmo tempo, não é o mesmo paciente, lógico, mas aqui, 90 dias de reparo, você, com um alvéolo onde você tinha previamente colocado a Bone Hill, você vai ter um osso já totalmente bem formado. O organismo não teve que reabsorver aquelas partículas, substituir aquilo por osso. É uma coisa muito mais rápida, muito mais tranquila. Na verdade, muito mais fisiológica. Tá? Reparo de sítio de implantes. Eu não sei. Eu tenho falhas de implantes quando eu coloco. Já conversei com alguns colegas, e no começo eu ficava extremamente preocupado, porque eu falava assim, porra, acho que só eu sou ruim, né? Porque ninguém perde implante, só eu perco, né? E não, né? Você vai vendo depois que não é bem verdade, né? Então, coloquei 3 implantes, cirurgia tranquila, não tive problema algum. O paciente depois me ligou, falou, olha, não, mas está incomodando um pouquinho, não sei o que e tal. Toma um anti-inflamatório, a gente vai controlando, não sei o que, não, passou, melhorou, tal, não, melhorou, tá bom, melhorou. Voltou depois de 2 meses, assim, bom, esse aqui, o primeiro esse aqui tá aparentemente integrado, esses 2 realmente estão perdidos. Tá bom, estão perdidos? Bom, vamos lá. Abri, realmente esse aqui estava osso integrado. Removi os 2 implantes, um baita de um defeito, curetei bem, abri a gaveta, né? Famosa gavetinha, né? E Bone Hill. Coloquei a Bone Hill, pus ela por cima do outro implante, até por uma facilidade, né? Fechei, suturei, tudo como a gente já mostrou aqui, vocês já viram, não tem acho que grande segredo. 90 dias depois, raio-x periapical, falei, beleza, vamos lá, né? Então, o inicial,
com 90 dias. Aspecto clínico da paciente. Aqui era o cicatrizadorzinho do implante que estava integrado, o resto está bem bonitinho ali. Abri, olha só, tranquilo para fazer implante? 90 dias, tranquilo, tem nada que impeça de refazer. Ah, aqui ó, ainda não terminou de reparar aqui, ótimo, ele me indica até onde eu tinha colocado o implante na primeira vez, é justamente aqui que eu vou colocar o implante na segunda vez. É onde eu preciso, né? A posição do implante que eu precisava. Né? Então, fazendo aqui as perfurações. Então aqui o inicial. Opa. Fazendo a perfuração. E aqui os dois implantes colocados. Aí a sutura e depois disso, caso deu sequência normal. Tá? Mostrando o quê? Que basicamente, né, se você tem aquilo lá no seu arsenal do consultório, você muitas vezes resolve um probleminha desse de uma forma razoável. É por isso que quando eu faço o pós-operatório dos meus pacientes, eu não deixo mais 15 minutinhos para tirar a sutura. Por quê? Porque muitas vezes o paciente chega, você tem um problema como esse, você precisa de mais tempo. Para quê? Pô, já tira lá o implante se tem algum problema, já cureta, já pega, já põe a membrana, faz, acabou. Eu deixo sempre 1 hora. Minha esposa fica brava comigo. Não, mas por que 1 hora? Não precisa. Não, precisa. Precisa porque se chegar assim eu já resolvo na hora. Esse caso ainda eu acabei de uma semana para outra esperando, a paciente foi lá, eu fiz um raio-x e tal, mas normalmente quando acontece isso eu acabo fazendo no mesmo momento, sem grandes estresses. Tá? Uma outra alternativa que eu gosto bastante, exodontia e implante imediato. Extraiu o dente, no mesmo alvéolo, se tiver condições desse implante ele ter uma estabilidade primária razoável, tá? Implante e a Bone Hill por cima. Tá? Vantagem, sem necessidade de tecido para fechar o alvéolo. Que é o grande problema, né? Tirou lá aquele molarzão, o que você faz agora com aquilo ali? Bom, tudo bem, preenche o gap com biose ou qualquer outro, mas bom, preenche daí. E agora? Agora você precisa selar isso. Como é que você sela isso? Então, eu acho que isso aqui é uma forma interessante da gente trabalhar. Então, esse caso aqui, esse molar, nessa condição, não reparem no pré, reparem no molar, por favor. O pré é na sequência. Mas antes de começar qualquer coisa, o que eu fiz? A primeira perfuração, bem no septo do molar. Eu gosto muito de fazer isso. Por quê? Porque facilita muito a colocação do implante. Eu acho que isso aí é uma coisa que ajuda muito no dia a dia de cirurgia. Tá? Então, a primeira perfuração, aí remoção desse fragmento, dessa raiz aí desse dente, por partes, por raízes mesmo, a gente separa tudo e vai tirando. Então eu tenho aqui os 3 alvéolos das raízes e a primeira perfuração. É aqui que eu preciso pôr o implante, é aqui que eu vou colocar e ficou tudo mais fácil. Agora passa as brocas sequentes e coloco o implante. Aqui só mostrando, né, a remoção do dente em partes, né? Sempre que possível a gente faz isso. Tá? Aí, o implante em posição. E agora, trabalho com a Bone Hill. Fui trabalhando a Bone Hill, estou provando, coloco. Né? O Maurício acho que falou bem isso, né? Você pode colocar, tirar, recolocar. Né? Então, isso facilita muito o nosso dia a dia. Tá? Ajustei. A Bone Hill está perfeitinha? Ótimo. Tiro, espero para ver se eu tenho coágulo formando aqui. Ó, eu já nem enxergo mais onde está o implante. Ótimo. Então agora, vamos lá. Bone Hill. Foi embora. Depois de 7 ou 10 dias, ele voltou. Eu tirei a membrana, eu não tenho ainda as fotos. Na verdade, eu perdi a foto quando ele voltou. Eu não sei o que aconteceu, que depois fui procurar na máquina, não achei. Fiz um raio-x, esse raio-x é no dia que ele voltou.
que eu fiz a cirurgia, e eu tenho agora, não deu tempo de eu incluir na aula, mas ele voltou essa semana no consultório, e eu tenho um raio-x agora com o osso todo formado em volta aqui. Então agora o próximo passo, né, fotografando, a sequência é mostrar só a prótese em posição. Mas eu tenho, né, agora para complementar esse outro caso, eu fiz a mesma coisa neste molar. Na verdade esse caso foi anterior a esse que eu acabei de mostrar, só que esse aqui eu não tinha o início. Por que eu não tinha o início? Porque na verdade assim, eu comecei fazendo a extração, eu coloquei o implante e falei, quer saber? Eu vou pôr a Bone Hill. Esse foi o primeiro caso que eu fiz, extração e colocação direta da extração, colocação do implante e a Bone Hill. Então isso aqui, 10 dias quando a paciente retornou, eu tinha a membrana aqui, a Bone Hill, e quando eu tirei a Bone Hill, eu estou vendo assim, o tapa implante aqui e o tecido se formando. Né? Perfeito. Né? Esperei 90 dias. Com 90 dias, coloquei um cicatrizador e depois sequência normal, né, de um tratamento como esse. Né? Aqui a condição do tecido, um pilar e uma coroa parafusada. Sempre que possível eu uso coroas parafusadas. Qualquer problema, você tira, desparafusa. O paciente retornou, você começou a sondar, está vendo que está tendo sangramento, ele não está conseguindo higienizar, tira, faz limpeza antes que ele tenha uma periimplantite, porque depois você não resolve mais. Tenta contornar o problema. De novo, só nos casos que o parafuso sai na incisal, etc., que eu acabo evitando coroas parafusadas. Então aqui o caso concluído, né? Uma condição de tecido muito boa, né? De uma forma bem tranquila. Tá? Isso eu tenho feito com uma certa frequência. Eu tive um caso onde não formou o coágulo. Acontece. Né? O único problema nesse caso é que se não formou o coágulo, eu tive que tirar o implante, porque aquele implante ficou contaminado. Né? Tirei o implante, curetei bem, deixei sangrar de novo, só que daí eu falei, pô, eu não vou pôr o implante de novo. Aí tudo bem, eu pus uma nova Bone Hill, esperei os 90 dias e aí fiz o implante. Né? Mas, assim, acontece? Lógico que acontece, do mesmo jeito que a gente perde implante. Né? Eventualmente você pode não conseguir um coágulo por algum motivo. Né? Aqui a radiografia final do caso, onde eu gosto, né, de salientar onde está o término da coroa, a plataforma do implante, esse implante um pouquinho abaixo, né, da altura das cristas ósseas, que é para facilitar a acomodação dos tecidos e para você ter lá um resultado tranquilo. E aí, coincidentemente, é a mesma paciente que eu fiz no molar. Eu vou mostrar a expansão óssea, que eu também gosto muito de fazer, expansão óssea na maxila. Tá? Eu não sei por que eu nunca fiz expansão óssea na mandíbula. Não sei, eu tenho vários casos na maxila. É porque não apareceu, exatamente. Né? E aí eu não tenho nenhuma, eu só tenho na maxila, mas eu tenho alguns casos na maxila. Eu gosto bastante, acho bem tranquilo de trabalhar. O Munir já deu uma mão muito grande, porque ele já mostrou tudo a respeito, né, de como se faz a técnica, então é mais fácil, que agora eu vou só mostrar o caso em si. Né? Fica uma coisa mais tranquila. Tá? Na expansão óssea, né, então esse caso, eu pedi uma tomografia, lógico, então a gente vai olhando aqui e a gente vai vendo que a gente realmente não tem aqui uma espessura muito boa. Esta depressão aqui me atrapalha bastante. Se eu tentar colocar um implante aqui, invariavelmente, eu vou ter espiras na vestibular expostas, vou ter que colocar biomaterial, ou vou fazer um enxerto de bloco antes, enfim, aquelas lambanças todas. Tá bom, então propus para o paciente fazer uma expansão. Um pouco diferente do que eu já aprendi, eu já vi e eu já acompanhei. Eu fiz um curso de residência de implante lá com o Goico, o professor Goico, sensacional. E no curso, o que a gente aprendia? O que a gente fez no curso? A gente fez esta forma de trabalhar, o que ele chama de expansão, que para mim, na verdade, não é bem uma expansão. Mas enfim, e aí até
A gente lá chegou a fazer na maxila também, que é até mais fácil do que na mandíbula, né? Mas um caso como esse, você faz uma primeira perfuração com uma lança, entra com um expansor, né? Vai expandindo até um diâmetro próximo do implante, e aí entra com o implante, invariavelmente acontece isso, aí biomaterial e fecha, né? Só que aí você precisa fechar, e aí você precisa ter tecido para cobrir, né? É uma alternativa, mas é uma alternativa que não me agrada. Não me agrada, primeiro, por esse biomaterial, segundo, por eu ter que conseguir cobrir, terceiro, porque você não ganha o volume que você não tem na vestibular, né? Então, para mim, tem algumas limitações. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro o como o Munir mostrou. É uma outra proposta, né, de expansão. Tá? Você vai ter no final osso para o vestibular, osso para o lingual, o implante lá no meio. A tomografia do Munir é perfeita para mostrar isso, né? E uma estética melhorada. Então, voltando no caso que eu fiz a expansão, então aqui a tomografia e aí a paciente. Então, eu removi aqui essa peça dela, ela tinha fratura num dos pilares. Opa! Ela tinha fratura aqui no canino e o rebordo bem fino aqui. Então, eu programei para ela um implante no canino. Por questões financeiras, eu não fiz implante no lateral, um implante no central e uma coroa no outro central. O paciente achou preferível fazer uma fixa. Eu falei, legal, um casinho bom para mostrar. Mostrar o quê? O pôntico. Eu queria um pôntico de fixa que realmente fosse um pôntico adequado, né? Se a gente olhar aqui, ó, o pôntico que ela tem, tá pela vestibular do rebordo, mostrando que esse rebordo foi perdido. Eu queria um rebordo que acompanhasse a vestibular ali, tá? Então, muito bem. Aí, como o próprio Munir já mostrou, então, o paciente chegou, primeira etapa, né? Incisão, rebati os tecidos, fazendo a corticotomia. Você falou da CVD, né? Oi? Não. Eu já fiz com a CVD. Só que o problema, assim, eu gosto muito, um corte retinho, bonitinho, só que ela demora muito, né? Aí quando eu vi você falando da alta rotação, eu falei, pô, vou fazer com alta. Aí eu comecei a fazer com alta, muito mais rápido, muito mais prático, né? Então, acabei aderindo ao alta rotação. Então, a primeira etapa com a corticotomia, fechei, suturei, coloquei a prótese dela de novo, foi embora. Voltou depois de uma semana, tirei os pontos. Voltou depois de 28 dias, mais ou menos 28, 30 dias, né? Aí abri pouco, como o Munir já falou, né? Dá para ver aqui, ó, um corte aqui, outro corte aqui. Não dá para ver lá na base, justamente porque a gente não quer realmente rebater todo esse tecido, né? Aí fiz o corte na crista. Esse é o meu problema, eu não consigo fazer foto passo a passo direitinho, né? Fiz o corte na crista, entrei como o Munir, exatamente como o Munir falou, né? Aqui eu fiz com periótomo. Atualmente eu estou usando lâmina de bisturi para fazer também, funciona bem também, se você tiver uma lâmina de bisturi de boa qualidade, né? Você consegue só na mão também controlar isso. E depois com o cinzel, coloquei o cinzel, dei uma viradinha no cinzel, expandiu, fazendo a perfuração para a colocação do implante. E aqui dá para ver melhor. O implante colocado. O outro implante foi na região do alvéolo do canino, que eu extraí. Tá? Mas aqui foi colocado o implante. Tábua óssea aqui. E esse espaço aqui sendo preenchido por sangue. Perfeito. É o que eu queria, né? Bone Hill, não precisa se preocupar de estender tecido, puxa daqui, puxa dali, tem que ter tecido para cobrir, ao mesmo tempo não pode forçar muito. São as contradições das técnicas, né? Você precisa do tecido para fechar, mas ao mesmo tempo você não pode tracionar muito esse tecido, né? Fica difícil de trabalhar, né? Aqui não, tranquilo. E olha só o tamanho do rebordo que está aqui, né? Olhando para o vestibular, eu terminei de colocar,
Fiquei namorando o caso, assim, né? Olhava de um lado, olhava do outro, falei, caramba, meu, olha como ficou isso aqui. Esse ficou um rebordo razoável, né? Na verdade, isso aqui eu estava falando, né, isso aqui é um provisório. Esse provisório, na verdade, é uma perereca que ela está usando. Né? Desde o início, né, eu tinha tirado aquela fixa que ela tinha e ela estava usando uma perereca. Então, essa aqui é a perereca, né? Perereca, porque pula mesmo. Ajustei o máximo que eu podia para não ter nada de compressão. Quando eu faço assim, quando eu moldo para fazer uma provisória, né, uma prótese parcial removível provisória, vamos ser mais corretos, né? Eu peço para o meu laboratório já prevendo que eu vou ter que desgastar, para ele não fazer primeiro a cela cor-de-rosa, ali a gengiva cor-de-rosa, que isso eu vou tirar mesmo, tá? E segundo, na parte interna daqui, eu já peço para ele fazer uma placa mais grossa. Por quê? Porque eu vou aliviar isso depois. Eu não quero que isso pressione nem a mucosa aqui na palatina, então eu já peço para fazer. E eu falo para o paciente, ó, a língua vai incomodar um pouquinho ali, ela tem que ser mais grossinha porque ela tem que funcionar. Tá? Então essa é a alternativa que eu tenho para usar, né, uma provisória nessas situações. Então é que o paciente retornou depois de 7 dias, eu também uso bastante fio de seda, não me preocupo muito. Tá, tá feio, né? Mas está funcionando. Esse caso, eu deixei um tempinho a mais não, eu tirei a membrana. Esse aqui eu tirei a sutura e deixei a membrana. E ficou. E a membrana ficou, se eu não me engano, até 21 dias. Né? Por quê? Não sei, eu achei que era mais prudente, não sei, deixei. Né? Remoção da membrana com 21 dias. Aí você já tem aqui uma condição bem interessante. Né? Olha só o tamanho do rebordo que eu tenho agora. 30 dias, aí eu fui acompanhando. Eu gosto sempre de acompanhar mesmo os casos. Né? Lógico, é um implante tranquilo, coloquei lá no dentro. Não, mas quando um caso assim um pouquinho mais, eu gosto que o paciente retorne. O paciente fala, pô, mas eu vim aqui e gastei 10 minutos. Gastou 10 minutos. É importante a gente acompanhar. Né? No final das contas, o paciente acaba gostando. Né? Então aqui ó, o retorno de 30 dias. Com o provisório, me certificando que o provisório não está interferindo nessa reparação. 60 dias. Aí melhorou um pouco a qualidade da foto, eu troquei a lente da minha câmera, melhorou bastante, né? 60 dias. 90, bom, 3 meses, está na hora. Né? Aqui ó, 90 dias. Aí fiz um provisório, né? Abri, pilares e provisório. Tá? O provisório não está muito bem polido, mas dava para o gasto. Aí fui controlando, essa paciente voltou depois para fazer alguns controles, um pouquinho mais de acréscimo de resina aqui e ali, né? Até eu conseguir, né, essa qualidade do tecido gengival dela, a região do pôntico aqui, né? É um pouquinho inflamado aqui, mais um fiozinho dental aqui, ajusta o provisório e tal, melhorou isso aqui, mas já tem uma condição legal aqui para fazer a prótese. Né? Aí, a partir daqui, meu rebordo, região do pôntico aqui, tá? Tranquilo. E aí, no dia da instalação da prótese, né? Tenho aqui um pilar aqui e o pôntico, né? Numa condição de tecido gengival aí bem razoável. Tá? Essa paciente ela não tem uma linha de sorriso muito alta, na verdade eu não me preocupava muito com isso, mas de qualquer forma, né? Por mais que o paciente não tenha, né, linha de sorriso alta, invariavelmente, né, você terminou, o paciente levanta o lábio e quer olhar como é que está, né? Poxa, mas está bom ou não está bom? Né? É a alternativa que a gente tem dentro da expansão óssea, né, para que a gente consiga aí uma qualidade da estética rosa aí um pouco melhor. E eu uso muito para outros tipos de perdas, né, grandes perdas, né, ou perdas moderadas aí de osso, né. Essa paciente,
é paciente de uma colega que me chama para fazer os implantes. E assim, eu gosto muito de fazer implante, mas eu não sou da área da cirurgia. Eu caí no implante de paraquedas. Eu peguei o consultório do meu pai, pacientes mais de idade, eu sentia a necessidade de que esses pacientes precisavam de implante. Eu odiava a cirurgia, eu não fazia extração nem de dente descido, nada. Aí falei, olha, eu preciso fazer um curso de implante, a parte de prótese, porque meus pacientes precisam disso. Aí eu fui atrás e me indicaram, olha, faz o seguinte, faz um módulo cirúrgico só para você entender como é que se coloca o implante, para depois você fazer a prótese. Aí eu fui fazer. E aí quando eu fui fazer esse módulo, aí eu comecei a gostar, achei bacana. Puxa, que bacana isso aqui, meu. Olha, uma lâmina de bisturi, né? Cortei tecido, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu comecei a fazer e comecei a gostar. Mas, assim, eu gosto de fazer implante. Você me chama para fazer uma cirurgia dessa aqui, ó, eu não faço. Ah, precisa remover esse dente. Tá bom, manda para alguém que sabe fazer. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer implante, eu gosto de fazer enxerto, mas isso eu não faço. Não sei porque eu não faço. Terceiro molar, não gosto de fazer também. Então, aqui a colega me chamou, falou, olha, tem esse caso. Eu falei, não, eu não pego. Isso aí eu não faço, não gosto. O paciente paga pouco por isso, ele não entende a complexidade que é. Eu acho que é muito mais trabalhoso fazer isso do que fazer um implante, né? E você nunca consegue cobrar o mesmo que você cobra para fazer o implante. Bom, não fiz, passei um colega, falei, ó, eu tenho um conhecido, ele já fez umas 2 cirurgias para mim, ele é bucomaxilo, talvez ele faça, né? Ah, tá bom, não sei o quê. Chamou o cara, ele foi lá, ah, não, eu vou fazer, pode deixar, não sei o quê e tal. Aí ela me liga depois de 2 meses. Olha, sabe aquele caso que você mandou e tal, eu passei pro fulano? Ah, sei. Então, seguinte, ó, está na hora de dar continuidade. Só que a paciente está com um pequeno problema. O que aconteceu? Ah, no meio da cirurgia, a gente decidiu extrair um molar aqui, porque ela estava com muita dor, aí extraiu o molar, e aí, aonde ele tirou o pré-molar, ele não colocou material nenhum, ele falou que era melhor não colocar nada. Bom, ela está assim, ó, e me mandou a tomografia. Aí eu olhei e falei, beleza. Se você tivesse feito alguma coisa já de imediato, né, você já tinha 3 meses aí de ganho, né, do problema. E detalhe, paciente com parestesia. Né? Falei, legal. Mas a parestesia estava regredindo, estava indo bem. Falei, tá bom. Então, bom, falei para ela, tá bom, aqui é o meu arroz com feijão. Bone Hill e depois implante, não tem muito. Ah, mas não dá para fazer nada? Não, na mesma hora não tem condições. Se dê por satisfeita se a gente conseguir recuperar esse alvéolo desse jeito. E aí aqueles cortes que eu mostrei lá no começo, né? Então os cortes estão aqui. Esse caso, eu não tenho foto clínica, eu só tenho das tomografias, né? Mas acho que não precisa muito, né? Basta a gente olhar isso aqui, ó. Depois de 3 meses da cirurgia feita, ela me contactou com 2 meses. Olha, então faz uma tomografia assim, assado, não sei o quê. Quando eu olhei, falei, isso aqui não tem jeito, né? Colocar uma Bone Hill e começar de novo, né? O paciente chegou assim, eu abri, realmente ali tinha um tecido lá, né? Removi todo o tecido que tinha essa concavidade, Bone Hill, né? Deixei sangrar bonitinho, falei, pô, não tem grandes segredos, né? E aí, depois de 90 dias, essa condição. Aí, tranquilo. O paciente reclamou muito dessa etapa da Bone Hill, ela ainda estava com um pouco de parestesia, e uma cirurgia também, ela estava ainda traumatizada da primeira, e não sei o que. Eu falei, não, mas fica tranquilo, você vai ver que na outra cirurgia vai ser maravilha. Mas puta, fazer outra cirurgia? Falei, não, mas tem que ser, mas você vai ver que a partir né, do momento que formar o osso, acabou, seus problemas acabaram. E realmente, né, já coloquei o implante aqui, abri um tecido normal, né? Pouco descolamento de tecido gengival. O paciente, terminei a cirurgia, ela falou, nossa, mas era isso mesmo? Eu falei, era. Na verdade, depois que a gente arruma tudo que estava lá bagunçado, né? No sentido de você ter uma superfície óssea ali real, fica mais fácil, né? E aí, hoje ela já está com os implantes aí, sem grandes problemas, né? Mas mostrando assim que são soluções que parecem complicadas, mas são soluções bem tranquilas para se fazer no dia a dia, né?
Então, se eu comparar um momento com o outro, realmente, ó, este corte equivale a este corte. Né? Ó, uma plataforma aqui de 11 de largura por 8. Você falou, né? Não precisava nem, né? Não precisava nem incisionar, né? Põe implante onde você quiser aí, né? Tranquilo, tá? Oi? Não, eu mostrei. Eu já mostrei para ele, lógico, né? Falei, ó, precisava às vezes fazer umas coisas assim, né? Exatamente, exatamente, às vezes aquela coisa, né? Ah, eu já vi, usei uma vez, não gostei, né? Tá bom, mas não gostou por quê? Né? Não tentou de novo por quê? Né? Não acredita, né? Aí por que não acredita, né? Vamos tentar trabalhar isso, né? Essa paciente, ela chegou assim, é um outro colega que me indica bastante cirurgia, esse é um colega que eu tenho uma proximidade grande, a gente foi sócio de um consultório, eu saí da sociedade, ele continuou e aí ele me chama para fazer as cirurgias. Ela chegou assim a primeira vez, nós indicamos a extração do central e aí aqui era extração, fazer implante imediato, no gap se precisasse colocar BIOS e enxerto de conjuntivo, um protocolozinho padrão para dente anterior. Aí, acho que ela achou caro, não sei, ela já era paciente da clínica, mas enfim, sei lá se achou caro, o que foi, sumiu, voltou, aqui é a tomografia nesse primeiro momento, né? O central está aqui, e aí ela voltou depois de alguns bons meses, eu não vou lembrar agora quantos, mas uns bons meses, acho que está marcado em alguma hora aí. Ela voltou assim, uma moça super bonita e tal, e a história dela é que esse central, ela estava fazendo aula de dança, e aí foi dar um rodopio e enfiou a cara no vidro e quebrou, né, o central. Tinha uma trinca ali, provavelmente, aquela reabsorção, enfim, tudo isso. E ela voltou agora assim. Aí voltou assim, a hora que a gente abriu, assim. Falando, nossa, né? O que aconteceu, né? Eu fui num outro colega de vocês, aí num outro dentista, e eles tentaram fazer um enxerto. E ficou assim. Falei, pô, legal, né? Maravilha. Vou fazer a tomo, né, para ver, né? Olha só, né, já a retração que tem aqui, ou seja, já perdeu muita estrutura dos dentes vizinhos, coisa que não tinha no primeiro momento. E aí, olha o defeito, né, lá em cima, em V, né? E aí ela fez a tomo, 14 meses depois que ela retornou. Aí ela fez a tomo, veio assim. Aí nós começamos a avaliar mobilidade no lateral já com mobilidade, não tinha antes. E aí eu comecei a conversar com ela, não, mas como é que foi feito o enxerto, não sei o quê, né? Porque a gente vai abrir, primeiro eu vou colocar uma membrana, ela é branca, vai ficar aparente. Eu falo sempre para o paciente para ele entender o que eu estou fazendo, né? Na hora ela falou, acho que foi isso que eles fizeram. Eu acho que tinha essa membrana que ficava aparente. Eu falei, então teve algum problema aí que não colocaram, né? Tiveram algum problema para não funcionar. Nós vamos fazer de novo. Só que, já avisando, a perda óssea é muito grande. É um caso que você tem início, mas você não tem fim. Você não sabe quando você vai terminar. Você vai por partes, você vai vencendo etapa após etapa, né? E você não vai ganhar tudo isso de osso de uma única vez, né? Expliquei para ela, tá? Então, se a gente olhar aqui, aqui seria a altura normal que ela teria que ter e aonde ela tem o osso. Dá para medir isso aqui, eu calculei mais ou menos uns 7 milímetros de perda. Não vai ganhar tudo isso com o Boni Hill, milagre não vai ter. Mas também partir direto para uma malha de titânio, por exemplo, que é uma alternativa, também não é interessante, porque você não tem tecido depois para recobrir isso. Então eu falei assim, vamos por partes, vamos ganhar o que a gente consegue com a Boni Hill. Se ganhar o suficiente, ótimo, já parte para o implante, mas na minha opinião eu não ia conseguir. Então
Então, põe primeiro uma Boni Hill, ganha alguma coisa. Importante, a gente ganha tecido mole. Você ganha depois tecido para você poder fazer uma segunda etapa de um tratamento, se for o caso. Tá? Então, mas eu vou ter que fazer várias cirurgias? Vai, o que eu posso fazer? São coisas que não... Né? Querer fazer tudo de uma vez, muitas vezes também, na minha opinião, não é muito indicado. Né? Então, aqui a perda, abrindo, nada de osso por aqui, tudo lá em cima, extraímos o lateral, então aqui ó, o alvéolo do lateral e a região do central, lá em cima o Vzão assim. Aí, abri bem, mostrando aqui, né, ó, o que tem de altura para se ganhar, né? E a gente só, e avisei, né? Ó, só vai conseguir até aqui, né? Isso aqui que retraiu, agora, sei lá, quer fazer faceta, fazer alguma coisa para melhorar isso aí, vai fazer, mas sequela que não tem como voltar atrás. Boni Hill, sutura, qual é a minha intenção? É principalmente manter isto aqui, nesse primeiro momento. O que der para ganhar em altura, ótimo, mas ter tecido aqui. É um caso que está em andamento. Então, assim, pusemos a Boni Hill, ela voltou depois de 90 dias, uma pererequinha de novo, tá? Voltou depois de 90 dias. Aqui, ó, a condição que ela está agora. Isso aqui não está mais pressionando, isso aqui foi acrescentado a resina depois dos 90 dias. Pedimos uma nova tomografia e agora nós temos esta condição. Na tomografia até veio aqui, ó, se você quiser, tem altura aí, dá para pôr um implante até de 8 aqui, não sei o quê, mas esteticamente vai ficar muito ruim, né? Então a gente ainda vai, a ideia é intervir ainda nessa paciente para ganhar alguma coisa. Mas aqui, ó, o que ela precisa, o que ela tinha de osso quando chegou e mais uma vez, o que ela necessita e o que ela tem hoje de altura óssea. Na região do alvéolo do lateral, basicamente a gente tem, né, tranquilo, lógico. Né? Aqui ainda continua o problema, continua, mas pelo menos eu tenho agora largura de tecido, eu tenho aonde ancorar meu implante na apical, dependendo do que eu planeje lá na frente. Tá? Então, isso aqui na verdade era o inicial, e assim é quando ela voltou. E aí antes disso eu planejei, ó, vamos fazer uma malha de titânio aqui, eu não vou, acho que agora tem que ser alguma coisa nesse sentido, mas eu quero mais tecido, aí eu fiz um enxerto aqui de conjuntiva ainda para ganhar um pouco mais, né? Então ganhando mais tecido aqui, eu tenho talvez condições agora, né, num próximo passo, de partir para uma malha de titânio. Então, assim, é um caso que, para mim, pelo menos para o que eu consigo fazer no consultório, ele é muito complexo. Eu me estresso muito com casos anteriores assim, porque a expectativa do paciente é muito grande e você tem que trabalhar isso todo momento. Olha, não é bem assim, você não vai ficar como você era antes. A gente tem que entender as limitações, se conseguir ficar melhor ainda, né? Quer dizer, a gente está, né, ganhamos muito bem, né? Tá? E eu estou trabalhando bem essa condição para tentar agora uma resolução um pouco melhor. Né? E aí, eu acho que a gente chega nisso aqui, né? Que eu acho que muitas vezes é o que falta para a gente, né? Se a gente fizer a mesma coisa dia após dia, não há de se esperar resultados diferentes. E quando eu conheci o Munir na palestra e ele apresentou a membrana, né, foi justamente nessa frase que eu lembrei, olha. Né, até hoje, naquele momento, né, até hoje eu vim fazendo tudo igual. E eu não mudei nada. Né? E eu não mudei por quê? Porque as outras pessoas também não mudaram. E aí você fica acompanhando. A partir do momento que eu encontrei uma técnica que me satisfazia como os requisitos que eu precisava para o meu dia a dia de consultório, aí eu falei, poxa, eu acho que isso aqui é uma coisa que interessa. E aí fui atrás, fui ver se fazia sentido, fez sentido em termos, né, fisiológicos do paciente, né? Falei, pô, então acho que vale a pena a gente tentar trabalhar em cima disso.
venho usando muito a barreira, vocês veem aí pelos casos assim, que eu uso dentro do que eu posso, na maioria dos casos. Não abandonei BIOS, tem situações que eu prefiro usar o BIOS, né? Tem situações que faço malha de titânio, uma ou outra, de vez em quando, também não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, porque também quando começa a dar problema é aquilo que o Munir falou, né? Você nem dorme direito, mas enfim, a gente faz. Né? Mas assim, dentro do que dá para facilitar o dia a dia, isso aqui foi o que eu acho que eu consegui trabalhar da melhor forma. Tá? Era o que eu queria mostrar, dentro de um consultório mesmo, o que eu faço no dia a dia. Né? Espero que possam pegar alguma dessas coisas para até fortalecer aí o que você pode oferecer para os seus pacientes. Tem aqui o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma coisa e tal. Obrigado aí pela paciência de todos.